Aleluia. E o poder que está em ti, porque Moisés era muito cheio. Ele tinha que dividir aquilo com alguém. Aleluia. Passa sobre ele. Glória. E aí, se você for olhar lá em Deuteronômio 31, tem algo que me surpreende. Tem algo que me surpreende. Porque Moisés, ele fala para Josué, olhando nos olhos, diante do povo. Aleluia. E diz assim: esforça-te. Aleluia, Jesus. Anima-te. Aleluia. Porque com este povo aqui, Josué, tu herdarás a terra que Deus prometeu. Aleluia. Deus te deu um povo e tem uma promessa de herdar uma terra. Oh, glória. Só que você, com este povo, vai herdar a terra. E Deus fala para ele ainda. Deus fala não. Moisés fala para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Oh, eterno. Medita na lei. Pode ver lá no verso 31. No Deuteronômio 31. Você que gosta de acompanhar, né? Fico até com medo de falar qualquer coisa para ti. Aí ele fala assim, ó: pois o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. E ele será contigo e não te deixará e não te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que palavra! E o que eu aprendo com isso? Profetiza! Aleluia. Profetiza! Abra a tua boca e abençoa! Profetiza! Aleluia. Prega a palavra! Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus gostou tanto daquela palavra que Moisés profetizou para Josué, que quando você for ler o livro lá de Josué, capítulo 1, quem vai falar as mesmas palavras para Josué não é mais Moisés. Coisa linda, Deus. É Deus. Oh, glória. Moisés já não existia mais na terra. Oh, eterno. Moisés já tinha morrido. E o povo tinha ficado um mês se lamentando, chorando por causa da morte de Josué. E eu aprendo muita coisa com isso. Porque enquanto você está parado, chorando, se lamentando, você está deixando de avançar, de conquistar, de marchar. Aleluia! Se ele me chegar e Moisés, Josué fala assim: ó, levanta, faz alguma coisa. Meu servo já morreu. E você tem uma promessa do outro lado para você. Aleluia. Aí Deus por 3 vezes fala para Josué: esforça-te, tenha bom ânimo. Aí ele conversa um pouco com Josué, depois passa um tempo assim: esforça-te, tenha bom ânimo. Passa um pouco de tempo, ele fala para Josué novamente: esforça-te, tenha bom ânimo. Aleluia, Deus. Oh, Porque a gente não eterno. está sozinho. O Pai, o Filho, o Espírito Oh, Santo glória! está conosco. Glória a Deus! Os 3 dizem a mesma coisa: esforça-te e tenha um bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Mas como que é o pastor Misael que vai pregar? Ai, glória! Então, só falta ele falar: vou pregar Josué. Mas eu gosto, pastor. Porque teve um processo para Josué ouvir essa palavra. Aleluia. Hoje eu começarei a engrandecer-te. Aleluia. Ele teve um processo para ouvir isso. Ele teve vamos dizer, não digo luta, nem uma prova, mas Deus deu algo muito árduo para ele. Para santificar o povo. Passa no meio do arraial e fala para o povo: prepara-te de muita comida, porque a caminhada era longa, a caminhada era distante, e crente come muito e bebe muito. Prepara-te muita comida. Aleluia. E ali a gente vê, né, que Deus usou poderosamente Josué. Aleluia. Porque se a gente não se santificar, a gente não vai ver a presença dele, a glória dele. Não tem como a gente sentir a presença dele, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus tem bênção para nossas vidas, irmãos. Deus tem bênção. Eu quero dizer que não é só
o pastor que o Senhor quer engrandecer, ele tem prazer em honrar os servos dele, tem prazer Aleluia. em usar, ele tem prazer. Aleluia, louvado Oh, seja o Senhor. eterno. Fica com essa palavra, pastor. Deus te abençoe. Viu? E vamos tirar os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. E a gente sempre fala, né, irmãos? Se não for fazer falta na sua casa, oferte na casa do Senhor. Aqui tem uma oferta que foi me mandada pelo MWay, de uma amiga nossa, Ediene. Está entregue, vou pôr na salva. Presentinho do pastor, ela já entregou também. Ela não congrega mais aqui conosco, mas é uma amiga e irmã que o Senhor nos deu neste lugar, amém? Aqui está a oferta dela, vou colocar ali, pode adorar o Senhor. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, as pessoas tinham pedido para mim cantar um hino, Apocalipse, né? Só que não é esse não que Deus quer que eu cante. Porque eu saí de casa com o hino e ela falou para mim, Thalia, canta Apocalipse. Eu falei assim, não. Aí veio a palavra da árvore e aí Deus confirmou que era esse hino que ele queria que eu louvasse. Quem souber me ajude, amém? Amém. Deus, tu és bom, Pai. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha. Te amo, Jesus. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso.
Glória a Jesus. Senhor de bênçãos. Essa oração já apresenta o pastor Misael, amém? Aleluia. Deus Glória a poderoso Deus. na batalha. Aleluia. Senhor, amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem me incomodado aqui e eu preciso dizer. Aleluia. Quando o profeta foi para o rei Ezequias dizer a ele que ele morreria, ao mesmo tempo ele não murmurou, ele foi fazer o quê? Orar. E ele orou ao Senhor, e o profeta estava saindo, nem bem saiu do palácio. O Senhor ouviu a oração dele. Aleluia, Deus. O Senhor ouviu a oração dele e disse ao profeta: volta lá, Oh, glória. Eu creio, Jesus. você está curado. E acrescentará mais 15 anos Aleluia. de vida para você. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, ore com fé, não ore duvidando, porque nós oramos às vezes duvidando. Ore com fé, não murmure. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Estenda suas mãos para cá. Maravilhoso Deus, Pai, diante da Tua presença nos colocamos, Senhor Jesus. Apresentamos diante de Ti, Senhor meu Deus, cada dizimista, Senhor, ofertante na Tua casa, Pai. Põe as Tuas mãos, Senhor Jesus, que nunca falte o alimento, meu Deus. Abra as portas de emprego para os Teus filhos, Senhor Jesus. Aqueles que não tiveram a oportunidade de dizimar e ofertar na Tua casa, Senhor meu Deus. Dê condições aos Teus filhos, Senhor Jesus. Honra e glorificamos o Teu nome, Senhor Jesus. Por tudo que Tu tens feito por nós. Amém. Glória a Deus. Vou apresentar aqui o pastor Misael. Vamos fazer, estenda suas mãos para cá, irmãos. Meu Deus, Pai, diante da Tua presença, Senhor Jesus, entregamos a vida do Teu servo, Pai, nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Usa, Senhor, meu Deus, o Teu servo, Pai. Fala aquilo que Tu queres falar, Senhor Jesus, e não aquilo que queremos ouvir, Senhor Jesus. Que através do Teu servo, Pai, a Tua palavra seja pregada aqui nesta noite, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, a paz de Jesus. Pastor, eu estarei todo de vez mesmo. Salve, irmão, de número 42. Eu fico meio com medo de falar aqui, irmão, porque aqui ele é um gênio na Bíblia. Salve, de número 42. Eu quero ler o verso número 5. Aleluia. Amém? Salmo 42, o verso número 5. Eu vou dar uma pincelada rápida. Eu já vi que depois do culto tem uma apresentação ainda para ser feita, tem os comes de breve, crente. Eu fui falar, gosta de comer. Não, eu sei que tem comer lugar que você não pagava de refrigerante. Eu penso, Salmo 42, verso 5 diz assim: por que está batida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém, meus irmãos? Podemos assentar. Deus abençoe a todos os irmãos presentes. Eu quero aqui rápidas palavras, trazer uma palavra para os irmãos. Mas antes disso, eu já vou fazer o final, parabenizar o pastor. E que hoje, literalmente, está fazendo 5 meses que eu estou aqui em Portugal. 5 meses. Cheguei aqui dia 2 de novembro. Irmãos, eu posso dizer a vocês que, assim como Ele de Edom, quando Davi tentou trazer a arca pela primeira vez e Uzá colocou a mão na arca, Ele diz que Deus matou ele. E ali acharam a casa de um homem chamado Obed-Edom. E ele diz que 3 meses que aquela arca foi na casa daquele homem, a casa dele foi abençoada. Eu posso dizer a vocês de todo o coração, eu não sei o que Deus está fazendo no mundo espiritual aqui. Eu só posso dizer uma coisa a você. Ebenezer até aqui tem me ajudado, meu Senhor. Irmãos, eu não sou da um lugar universal, não gosto de falar de prosperidade. Porque eu acho que todo mundo é digno daquilo que se planta. Eu estou pregando, né? Eu fui na igreja do pastor Leria, ele achou que eu estava pensando, eu estava terminando. Ele falou, mas já
Principalmente embora. Então, irmãos, só para vocês terem uma ideia, em 2 semanas eu já rodei mais de 7.000 quilômetros aqui dentro de Portugal. Portugal não é tão grande, né, irmãos? 800 caras de um lado e 400 assim. E eu vejo Deus em cada lugar que eu vou, irmãos. Cheguei na casa da pessoa que tem abençoado a minha vida aqui em Portugal. Primeira vez que eu pisei na casa dele foi há uma semana atrás. E a hora que nós conversamos tudo, e ele me deu um carro, e eu disse para ele assim, antes de eu sair, eu posso fazer uma oração por você e por a sua família? Ele falou assim, pode sim, Zé. Porque foi para isso que nós viemos aqui, irmão. Foi por isso que nós viemos aqui. E baseado nesse texto que nós lemos, eu admiro muito, irmão, Davi, porque eu vou dar eu vou só falar algo aqui que depois na teologia o Eliakim vai explicar isso. Às vezes as pessoas precisam se conhecer melhor. Diga assim, eu preciso me conhecer melhor. Eu digo sempre isso para minha esposa, irmão, que é a minha vida, estou casado com ela há 33 anos, e minhas filhas são maravilhosas. Eu disse que eu estou com 75% aqui em Portugal e tenho 25% no Brasil. São minhas 2 filhas casadas com 2 delas. Eu não gosto nem de olhar as fotos. Onde não fez aniversário, eu nem vi a festa, porque se eu fosse eu ia chorar. Eu ia a festa, a foto toda semana, irmão, no carro, então uma tristeza. E então nós seres humanos, nós temos que entender que nós precisamos se conhecer, como eu estava dizendo. E às vezes nós temos 33 anos de casado e às vezes nós não se conhecemos. Você sabia disso? E às vezes nós que servimos a Deus, nós precisamos se conhecer. E quando eu olho para a vida de Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Levantou muitos reis a pedido do povo, levantou reis segundo o coração de Deus. E Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. Por quê? Porque Davi, ele se conhecia. Se você estudar um pouco sobre a tricotomia do homem, o homem ele é composto de 3 elementos, alma, corpo e espírito. E Davi, se você ler o Salmo de número 42, você vai ver que ele se entendia. Davi conversava com ele mesmo. Eu vou dar um exemplo. Quando você começa a conversar com você mesmo, você começa a se compreender. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu deixo o avivamento para os evangelistas como muito. Mas eu gosto do ensinamento da palavra. Para na frente do teu espelho, olha para ele e fica perguntando para ele, quem é você? Quem está aí dentro? Você não consegue ficar 5 minutos fazendo essa pergunta para você mesmo, porque às vezes nós não nos conhecemos. E quando nós entendemos o que está dentro de nós começamos a mover coisas que o homem natural não consegue compreender, porque o que atrapalha o homem interior é o homem exterior, porque o nosso corpo tem porta de entrada. A Bíblia diz que se os teus olhos forem maus, arranca. Por quê? Porque os olhos traz coisas para dentro do espírito que abate ele. Então Davi, ele tinha esse diálogo com a sua alma. Aí nesse Salmo 42 ele começou a dizer assim, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Porque às vezes, irmãos, eu sou muito preciso nisso de julgar as pessoas, como o presidente Eliakim colocou. Porque às vezes nós não sabemos de que forma que uma pessoa entra dentro de uma igreja, ou entra dentro de algum ambiente. Então eu começo a observar a cada movimento da pessoa. Olha, Ana, todos os anos ela subia com o seu marido para a adoração, sim ou não? Não foi uma vez, 2 vezes, a Bíblia diz que todos os anos ela subiu. Mas naquele dia, irmão, houve algo diferente. A Bíblia diz que ela estava conversando com quem? Com a sua alma. Porque ela mexia os lábios e não falava nada. Então, quando nós entendemos o poder que está aqui dentro, nós começamos a mover coisas diferentes no mundo espiritual. E eu quero lhe dizer
atrás, e o sacrifício dele continua curando, batizando, renovando, mas vai até o dia de hoje. Maravilhoso. Verdade. Davi tinha conflitos, irmão, sim ou não? Sim. Davi teve um filho que queriam matar, e era um rei estimado em Israel. Você não é nem melhor nem pior que Davi. Você entrou aqui essa noite com um problema que você está carregando, que está fazendo você cochear em dois pensamentos. Mas a palavra de Deus essa noite, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba? Deus me diz, espere Deus. Aleluia! Maravilhoso. Aleluia. Irmão, o homem pode ter o maior benefício que ele possa ter. Eu vou dar um exemplo para você. Já trabalhei para milionários no Brasil. Milionários. Homem que tinha Ferrari na garagem por prazer. Seu Thomas. E fora os outros carros que ele tinha, mas não se olhava para dentro porque via que era uma alma vazia. E eu já entrei dentro de culto, irmão, no pavilhão 9, no Carandiruba, no Mexicano, há 30 anos atrás. E eu era diácono, mas eu orava muito no monte, que ele falava muito, mas aqui eu entrei naquele pavilhão. Eles começaram o culto, irmão, meu pé arrepiado, meu cabelo arrepiado. Você sabe por quê? Porque o problema, irmão, não é a pessoa estar presa. O problema é ela ter uma mente liberta e saber o que está fazendo. Paulo, quando diz no capítulo 2, rogo-vos, porém, pela compaixão de Deus, que apresentai vossos corpos em sacrifício vivo. Sabe por que vivo? Porque antigamente se matava um animal para se expiar o sacrifício. Hoje não, o sacrifício somos nós, irmão, na adoração, bem dizer. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Oh, Deus vivo! Como que se cultua a Deus, irmão? Eu sei que tem muita gente com bom de Bíblia. Quando eu venho para o curso, você sabe o que eu faço? Eu coloco a minha imaginação para trabalhar. Eu faço da seguinte maneira. Quando eu vou entrar no culto, eu vou fechar meus olhos. É Deus. Vai descer um trono. Porque nós temos que entronizar Jesus no nosso culto. Porque se você for olhando roupa de irmã, o jeito que o irmão está vestido, o jeito que o irmão vai pegar, irmão, você vai continuar aqui em Portugal, caçando seu jeito de voltar para o Brasil. Mas se você colocar Jesus na frente, vai! Aleluia! Eu não sou melhor do que você, nem pior, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu voltar para o Brasil, eu vou voltar muito primeiro. Não vou voltar não, tá, irmão? Vou voltar não. Glória a Deus. Só para sempre, irmão, não vou voltar não. Porque eu vou te falar, Jesus está me abençoando até o tudo. Mas se não tivesse também, eu não ia arrumar. Glória a Deus, aleluia. Porque eu posso ter alguma dificuldade, mas aqui dentro, irmão, tem que ter adoração. Aleluia. Aqui dentro tem que ter propósito. E Davi dizia, por que te abates? Porque Davi passou por muitas guerras. Absalão, o filho dele, queria matar o seu filho. Quer matar, irmão? Misericórdia. Qual é o problema? Será que o teu sacrifício está muito pequenininho, irmão? Para o tamanho do propósito que você quer? Meu Deus! Irmão, Deus! eu fui escravizado muito dia. Se eu pegar muito dia de extorsão ainda, eu fiz carregar 200 barras de ferro nas costas. E eu carregando as barras, falando, meu Deus, tem compaixão pelo servo, pai. Irmão! E dando glória, irmão, dizendo que você tu sabe de todas as coisas. Graças a Deus. Aleluia. A alma querendo abater, meu Deus do Senhor, eu espero no Senhor. Oh, glória. Se confia no Senhor, serão como os montes de Sião, mas que bela maneira que fala, irmão, essa luta não vai te matar, acredita nisso. Essa noite, mas o teu propósito, o teu sacrifício tem que ser maior do que o teu propósito. Aleluia. Glória a Deus! O teu sacrifício tem que ser maior do que o teu propósito. Aleluia, Deus. Porque tem gente que conhece Deus, irmão, só de ouvir falar. Oh, Pai! Tem pessoas que conhecem Jesus só porque alguém falou, não. Tem a tua experiência
A bênção que Deus dá não acrescenta dores a ninguém. A bênção que Deus dá não acrescenta Eu dor. não acredito que alguém vai Deus abre uma porta e alguém vai murmurar e xingando. Não foi eu, não. Foi alguém que eu no caminho que você Eita, aconteceu. Jesus. Mas quando Deus abençoa, abençoa. Aleluia! Por que te abates, a minha alma, dentro de mim? E por que te perturbas dentro de mim? Oh, glória! Alguém aqui já teve depressão, irmão? Pode levantar a mão. Só duas. Pastor, mas eu passei por ele e não consegui amarrar, não. Só duas. Irmão, quando minha filha nasceu, a Késia, eu vou finalizar. Eu tive duas filhas muito perfeitas. A minha duas filhas mais velhas, acho que eu estou até assistindo, que eu amo demais. Que as minhas filhas, você pode mexer tudo mais velho para minhas filhas. Minha filha é doído. Sabe que é um pedreiro, irmão, trabalhar e os outros xingando e para sustentar 4 mulheres. Hoje a minha filha mais velha tem 32 anos, irmão. Eu estou com 49 de idade. Fui pai com 15. Então eu sei que eu passei para sustentar minhas filhas, irmão. E aí foi doído. Foi doído. E tá tudo aí, irmão. Mulher, homem tem um gênero bonitão, mas eu assim, tá bem, irmão. Tá do preço, Irmão, olha, eu vou lhe dizer, para vocês entenderem. Não é pegar melhor, não. Esse é o preto do coração branco. Porque tem muitos brancos do coração Glória a Deus! preto. Vou repetir. Tem muitos brancos do coração preto. Mas isso é um preto do coração branco. Glória a Deus! E é meu companheiro, irmão. Então, irmão, quando Deus abençoa. Então, quando a Késia nasceu, irmão, eu era novo convertido. Sabe o que aconteceu? Fui visitador de Real Neném no Hospital Jardim, que é um dos melhores hospitais que existe no Brasil. A médica falou assim, eu cheguei no quarto, a dona estava sozinha, e eu cheguei ali para a dona e falei, cadê a neném? Eu falei, cadê, vou te mostrar. Quando eu cheguei lá, irmão, a moça falou assim, a sua filha está a última lá do canto. Quando eu cheguei naquela incubadora, eu falei, não acredito. Irmão, a primeira coisa que o inimigo soprou no meu ouvido, sabe o que foi? Eu nunca tinha ouvido a voz do diabo, mas eu nunca ouvi. Olha o que a igreja te dá. Meu Deus! Um ano de crente, irmão, fogo puro. Inclusive, meu pastor é o pai do evangelista Lucas, o presidente do Moreira. Irmão, prova. Aí teve uma depressão, tudo dá, irmão. Comecei a ficar meio esclerosado. E crente, irmão, crente, mas crente corava. Irmão, entrei no estado de depressão profunda. Eu ia pro médico 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Levantava a dor de resguardo, irmão. Tô morrendo. Chegava lá, mas ele falou, meu, isso não tem nada. Eu falei, não, eu tô morrendo. Tô morrendo. Irmão, entrei e fiquei parafuso. E ruim. Ia trabalhar, chorava no serviço, ficava no banheiro dos outros, não chorar. Não entendia o processo da espiritualidade. E não entendia o tamanho do processo de Deus na minha vida. Aí um dia eu encontrei uma mulher espiritual, mas ela passou mal, quem foi Deus que deixou o cara passar mal. O povo vai enfermidade desse cara, que eu veio pro hospital. Aí tô lá, bateu o pau, a irmã Lena. Poxa, vamos tirar da sua irmã, né? Ele tá mal, parece que eu falei você acha que eu tô doido? Mal, irmão, mal mesmo. Mal, irmão, depressivo. Sentia dor na nuca, dor na nuca, a pressão subia, a pressão subia 22. Falei, vou morrer. Novo, irmão, não queria morrer, mas ia morrer. Aí, irmão, chegamos no UPA ali do centro de Mauá. Aí ela fez a ficha, entrou lá pra dentro, eu tô lá encostado assim, ó. Cabeça baixa, aí ela chegou pra mim assim e falou assim, irmão Zé, eu tenho observado que o irmão tem dias que o irmão tá mal. Aí ali, irmão, eu comecei a abrir meu coração pra não ser chorar nem na rua. Sabe o que ela disse pra mim? Ela falou, Zé, o que você está passando parece que é o mesmo filme que eu passei na minha vida. Pastor Marcos, ela disse para mim assim, ó. No dia que eu fui consagrada a diaconisa, parece que esse peso saiu de dentro de mim. Eu também ficava doente e não entendia nada. Recebi aquela palavra, irmão, e fui para casa. E no domingo eu ia ser consagrada em Filipina. Hoje, irmão, quando eu dobrei no joelho, eu nem sei dizer que falou sobre mim. Mas, irmão, senti um fogo em cima de mim que parece que tirou aquilo com a mão. Irmão, mas se a irmã Helenice não tivesse passado por aquilo, ela não tinha me transmitido aquela palavra de fortalecimento. Às vezes o que você está passando hoje é para você entender e edificar a vida de outra pessoa lá na frente.
Sabe o que Davi disse quando ele cometeu dois piores pecados que um homem pode cometer? Matou e adulterou. Ele disse, Senhor, Salmo 51, não me lances fora da tua presença. Cria em mim um espírito reto. Coloque em mim um coração puro. Irmão, eu quero lhe dizer, o teu pecado pode ser vermelho como a carmesim, mas se você entrar na presença, essa é a palavra que cura, irmão. Aprenda a conversar com a tua alma. Glória a Jesus. Porque se você conversar com a tua cara, vai querer adultério, vai querer cachaça, vai querer cigarro, vai querer prostituição. Mas se você conversar com a tua alma, eu quero lhe dizer, a tua alma e o teu espírito consegue santificar a tua carne e está de fora. Cadê a pastora que vai dar sequência? Um dia estava tão ruim, irmão, tão ruim na igreja. Tão ruim, tão mal. Eu era cooperador nessa época e disse, hoje não quero nem participar do culto. Só vou sentar. Meu irmãozinho, irmão, me lembro do irmão Manuel, simplesinho de tudo, irmão. Não sabia nem falar direito. O pastor deu para ele cantar o hino da harpa. Ele cantou o Senhor Deus. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha aqui, irmão, vou finalizar agora. Olha para isso. Quando Davi diz ao Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal. Aleluia, Jesus. Glória, filho. Segundo os estudiosos, Glória, esse vale Santo era um nome, caminho que só tinha ida. Davi tinha que passar com rebanho por ali. Então, depois de ter dado esse vale, era cheio de ladrão, salteador. Homens maldosos. E ele dizia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Tu está comigo. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Olha pela minha vida, em nome de Jesus. Tá? Preciso muito da oração da igreja. Glória a Jesus. Essa madrugada eu vi uma madrugada, de quarta para quinta, eu vi uma madrugada trabalhando. E eu precisava ir embora, 295 km. Aí chegou uma hora que o João pegar, irmão, e a estrada aqui é muito boa para andar. É 160, 150, 175, não, para. Tem jeito, irmão. E aí tem uma hora que eu estava tão ruim, eu estava quase entrando aqui em Figueira, eu estava tão ruim, que aí eu não liguei o som no último volume, eu estava falando para fazer assim. Aí passou um cara conversando, e falou assim, esse já está no fim da vida aqui. Amém, meus irmãos? Vai com Deus abençoe, Deus abençoe. Abraço para Deus, Glória a Deus. Jesus falou com você hoje? Amém. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Eu já estava com saudade já. Eu adoro ouvir ele pregar. Louvado seja Deus. A nossa diaconisa Amanda, louvado seja Deus, está com a oportunidade. Aleluia, Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vou dizer umas palavras rápidas que é em nome da igreja toda. Neste dia especial, 2 de abril de 2023, completa mais um ano de vida. Quero lhe desejar, em nome da nossa comunidade, um feliz aniversário. Que Deus continue lhe abençoando com este dom maravilhoso e que você faça parte das nossas vidas, cumprindo a sua bela missão. Por muitos e muitos anos. Obrigada por ser um líder da nossa igreja, sendo uma figura responsável por levar adiante a fé e mostrar os verdadeiros caminhos de Deus. Tarefa difícil, sim, mas muito abençoada. Essa vocação deve ser sempre exaltada e para celebrar em estilo e com gratidão pelo seu trabalho, convido a igreja a nos colocar de pé e darmos uma salva de palmas por Deus ter colocado você, pastor, em nosso caminho e ser nosso amigo. Vamos lá.
Aleluia. O que eu tenho para dizer para o Marcos é que o homem de Deus, ele é homem de Deus dentro de casa. Ele é meio difícil, turrão, às vezes não é muito de se aproximar das pessoas, ele gosta mais de ficar no cantinho dele sozinho, isolado. Eu falo para ele que ele é antissocial. Mas eu entendo o lado dele, irmãos, porque tem certas coisas que ele precisa se separar. E eu louvo a Deus pela vida dele, por ele ser um homem de Deus em casa. Porque a gente ser cristão na rua é muito fácil. A gente ser cristão no trabalho ou na igreja é mais fácil ainda. Mas eu digo que é um homem de Deus dentro de casa porque é um homem de oração. É um homem que eu vejo nas horas vagas com a Bíblia na mão. É um homem que eu vejo pagando preço. Muitas das vezes, é igual ele fala, você vai dormir e eu vou orar. Muitas das vezes, eu acordo com a oração dele e falo, Senhor, fortalece o teu filho. Porque não é fácil, irmãos. Eu admiro e respeito ele como servo de Deus. Eu falo, olha, pode falar do meu marido o que for, que eu não vou falar nada. Agora, se você falar que ele não é um homem de Deus, que ele prega heresias, que ele não obedece à palavra, aí nós vamos brigar feio. Porque eu sei quem ele é no íntimo dele. E eu louvo a Deus pela vida dele, por esses quase 11 anos juntos. E que Deus te abençoe de ter muitos anos de vida na presença do Senhor. Porque um dia eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor, não precisa ser um pastor, precisa ser temente ao Senhor, honrar a tua palavra, os teus mandamentos. E assim o Senhor fez e acrescentou ainda mais, pastoreando ovelhas. Nunca imaginei estar junto nessa chamada. Eu falo para ele, a chamada é tua, não é minha. Não tenho nada a ver com isso. Mas eu quero agradecer a igreja por cada detalhe, é tudo muito simples, mas é com muito carinho, muito respeito que a igreja oferece a você, pastor Marcos Paulo de Lima. Amém? Glória a Deus. Só tenho que agradecer, irmãos. Só tenho que agradecer a Deus por esse dia. Hoje, eu acho que eu acordei meio melancólico. É difícil. Porque é o preço da chamada. Né? Eu coloquei bem no post hoje que às vezes a gente, para entrar dentro da vontade de Deus, a gente tem que abrir a mão de muita coisa. Né? E a gente abre mão do carinho do pai, do carinho da mãe, abre mão do carinho dos irmãos, que eu amo os irmãos que estão lá no Brasil, eu amo os meus sobrinhos, meus filhos que estão lá, eu amo eles do fundo do meu coração. E aí a gente está aqui nessa responsabilidade. Né? Eu não sou diferente de todos que colocam as roupas na mala e vêm para outro lugar. Mas eu queria realmente fazer a minha vida, porque eu já tinha praticamente conquistado muita coisa no Brasil, profissionalmente falando. Né? Deus me deu a oportunidade de trabalhar em grandes instituições dentro do Brasil, a exemplo do Banco Santander, a exemplo do Banco HSBC, e exercendo cargo de liderança dentro dessas instituições, né? Eu cheguei até a ouvir assim, né? Por causa da nossa cor, né? Ele sofre. Por causa da nossa cor, o trabalho vai entender. Vou ler aqui também. Por causa da nossa cor, eu era coordenador dentro do banco. Eu fui você trabalhar onde? Eu trabalho no Banco HSBC. Seu segurança? São coisas que a gente escuta. Né? E certa feita também fui para querer financiar um carro. A mulher olhou a minha aparência e me rejeitou dentro da concessionária. Aí ela falou, tá bom, vai, querendo me expulsar para fora, dizendo que eu não tinha condições de comprar um carro. Quando eu tirei o meu ordenado, o demonstrativo de pagamento, e ela viu que era do Banco HSBC e viu a minha função,
Aí pronto, já queria me oferecer café, suco, água. Você vai aquilo que você tem, infelizmente. Mas eu quero louvar ao Senhor por isso, agradecer a Deus por todos os irmãos, pelo carinho que os irmãos têm tido com a gente, né? E aquele negócio que eu falei, né? O missionário toda vez que vem aqui sempre tem festa. Teve ano passado, teve festa, hoje também tem festa. E louvar a Deus aí pela vida da minha esposa, porque se não está no coração dela, acho que eu não estaria aqui hoje. Eu louvo a Deus pela vida dela. É uma coisa muito complicada, né, de se falar, porque realmente, quando mais preciso, ela está ali do meu lado. A gente passa umas certas situações difíceis de vez em quando, mas é do negócio. O casamento é assim. Às vezes a gente tem que ceder um pouquinho, recuar, para a gente poder prosseguir. Né? Se você ama a sua esposa, o seu cônjuge, é assim que funciona. É dessa maneira. É dessa maneira. Recua e você vai ser feliz para sempre. É assim que funciona. É dessa maneira. Hashtag fica a dica. Amém? É dessa maneira. E Deus venha abençoar todos os nossos irmãos. Muito obrigado. Nosso irmão Diácono Michel, que hoje esteve aqui com a gente. Que Deus abençoe. Depois no final do dia a gente vai bater um papinho. Recém-chegado aqui em Portugal, faz 2 meses. E eu estou curioso de saber como ele conhece, saber da nossa igreja. Mas amém. Irmãos, é isso. Deus abençoe grandemente. Tem uns comes e bebes aí. Você está preparado. Né? Só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Israel. Pastor Israel, irmãos, graças a Deus aqui está uma bênção de Deus aqui em Portugal. Né? Deus tem abrido as portas para ele de uma forma sobrenatural. Né? E está trabalhando aí, prestando serviço com uma grande companhia aqui em Portugal. Ele não falou muito, mas eu vou falar. Né? Ele está na mesa até o tutano, irmão. Eu estou quase saindo lá de onde eu estou para ir. Estou esperando os convites, né? Pois. Estou quase saindo de onde eu estou para ir trabalhar com o pastor Israel. O nome está abençoado até o tutano. É a bênção de Deus. Agradecer a Deus pela missionária do Sérgio, o Fábio. O Fábio chegou aqui, irmão. A gente estava preocupado com as cadeiras aí, por causa do culto da CIB. E tinha 60 pessoas aqui, pastor. E a gente preocupado com as cadeiras aí, que aconteceu aqueles acidentes, né? Catastróficos. E graças a Deus o Fábio nos ajudou, glória a Deus por isso, Deus abençoe grandemente. Fez a função de um missionário, irmão. Fez a função de um missionário, né? E depois eu vou falar mais, né, da benção aí, e deixa as coisas concluir, eu vou fazer um relatório bem bonitinho para dar para os irmãos no nome de Jesus. Vai ser benção. Pode esperar que vai ser benção. A gente não estava esperando concluir o negócio, a gente estava esperando concluir mais para frente e vamos antecipar o mais rápido possível da cabeça completa. Já ainda ser em nome de Jesus. E louvar a Deus por todos, os jovens, as crianças, os irmãos. Aqui, só quem não congrega aqui, irmão, só quem não congrega aqui, levanta a mão. Só quem não congrega nessa igreja, levanta a mão. Por enquanto. 2 pessoas que não congregam aqui nessa igreja. O restante é tudo fruto de um trabalho que Deus realizou. É Deus, não sou eu, é Deus. Deus que realizou esse trabalho. Amém? Eu louvo a Deus por todos vocês. Eu amo vocês de coração. Agora a minha oração está aumentando um pouco mais, eu tenho que acordar um pouco mais cedo. Porque, como o pastor Israel viu uma vez orando, eu apresento um por um. Eu faço questão disso, de apresentar a Deus um por um. Se me der o nome do documento, até o nome do documento eu apresento a Deus no coração. Então eu faço questão de falar nome por nome para Deus. Né? Eu não falo assim, presbítero Douglas, não, eu falo presbítero Douglas, diaconisa Amanda, Guilherme, Duda, ou um por um, porque eu faço questão de apresentar isso a Deus. Isso é a minha função. É a minha função como sacerdote dessa igreja. Amém? Então não se preocupa não. Se um dia você esquecer de orar, pode ser que eu orei por você aqui nesse dia. Amém? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Eu quero agradecer a Deus. Se eu ficar aqui, vou falar até. Amém. E agora, meu filho, o que eu vou fazer? Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Nós vamos orar por ele. Por favor, né? Então, faz favor. Vamos todos, as missionárias, diáconos, diaconisa,
Vem aqui à frente, vamos orar pelo pastor. Amém? Nós temos que vir para cá, vamos orar. Eu sempre digo uma coisa, porque dirigente de igreja, o único dia que ele mais alegre é esse, que eu pôr em bolo e me apresento. O resto é só problema. Vamos orar, irmãos. Eterno, bondoso Deus, Pai, no nome de Jesus. Aqui estás, o servo, o pastor Marcos, a pastora Josi, que lideram, Senhor, esta igreja aqui neste país. Sabemos que é um país difícil, Senhor, mas o Senhor tem dado coragem a eles para exercitar a função, Pai, sacerdotal neste lugar. Seja a tua bênção sobre a vida deles, Senhor, que está passando por mais uma primavera, Senhor. Mais um ano de vida. Senhor, acrescente a ele saúde, acrescente a ele muitos e muitos anos de vida na sua presença, Pai. Dando a ele cada dia mais entendimento, sabedoria, para reger o teu povo, Pai. Nós oramos e agradecemos pela vida do teu filho, Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Amém? Dá para respirar aqui na vez. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Senhor Jesus e as ricas consolações do Espírito Santo seja com todos. Que tenhamos a melhor semana da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pela mão de Jesus. Obrigado, abençoe. Não vou embora sem isso comigo. Vamos bater parabéns ao pastor. Vamos se ajudar, bater os parabéns para a gente ouvir, irmãos, né?